Olá, bem-vindo ao estudo de hoje. Esperamos que as ricas bênçãos de Deus possam estar alcançando você e sua família. O dia 22 de outubro de 1844 entrou para a história como um dos dias mais tristes para o povo adventista. A precisão cronológica das 2.300 tardes e manhãs, o grande desapontamento, o movimento milerita, tudo estava profetizado em Apocalipse capítulo 10. Quando nós estudamos de uma forma mais detalhada esse capítulo, nós percebemos o que a profecia revela. O versículo 11 termina dizendo: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse texto está intimamente associado com Apocalipse 12, verso 17, onde leio: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus são claros para todos nós. Encontramos eles em Êxodo, capítulo 20, versos 3 em diante. Mas o que significa o testemunho de Jesus? Quando vamos para Apocalipse, no capítulo 19, verso 10, nós lemos: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, no seio da igreja remanescente deveria surgir o dom profético. Estamos em Plymouth, Massachusetts. Em 1620, John Robinson, liderando um grupo de cristãos fiéis, tentaram sair da Europa em busca de novas terras, onde eles pudessem encontrar um estado sem rei e uma igreja sem papa. A princípio, eles embarcaram num navio chamado Speedwell, mas por causa da idade desse navio, ele não resistiu. E então eles encontraram outro barco chamado Mayflower. Aqui nós temos uma réplica do Mayflower, que em novembro de 1620 aportou aqui nestas praias. Começaram assim então a colonização protestante desse estado, que viria a ser a maior nação protestante do mundo. E aqui neste novo continente, Deus levantaria uma mulher para ser a sua profetisa, para ajudar no processo de estabelecimento da sua igreja remanescente. Pastor Tim, a quem Deus escolheu para ser a sua mensageira neste novo continente? Quase 2 séculos e meio após a chegada dos pais peregrinos nesse local, Deus escolheu a Ellen Harmon, uma jovem de apenas 17 anos, com uma saúde frágil, e que se tornaria a mensageira do Senhor para a igreja remanescente. O Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse: olha novamente e olha um pouco mais para o alto. Com isso, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantando em lugar elevado do mundo.
O povo do advento estava neste caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, o qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade por seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservassem o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito, e de seu braço, meus queridos, saiu uma luz que incendiava sobre o povo do advento, e eles clamavam aleluia. Outros temerosamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus que os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Depois que saí da visão, estava excessivamente perturbada. Dirigi-me ao Senhor em oração e roguei-lhe que pusesse a responsabilidade sobre outra pessoa. Parecia-me que não poderia suportar. Eu fiquei na presença do Senhor por longo tempo e toda a luz que pude obter foi: dá a conhecer aos outros o que te revelei. Ao longo de cerca de 70 anos de ministério profético, Ellen Harmon teve aproximadamente 2.000 visões e sonhos proféticos. Ela influenciou no surgimento também da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a voz profética a confirmar a doutrina verdadeira e reprovar o erro. A sua influência foi muito significativa também na área da saúde, bem como na de educação e no desenvolvimento organizacional da igreja. Dificilmente você vai encontrar um aspecto do pensamento adventista ou do seu estilo de vida que não tenha sido de alguma forma influenciado por Ellen White. Mas, pastor Tim, nós já não temos toda a revelação na palavra de Deus? Haveria necessidade de um profeta moderno? Se o cristianismo fosse um grupo homogêneo e todas as denominações crescem da mesma forma, eu creio que não haveria necessidade. Mas, em realidade, o cristianismo hoje está subdividido em mais de 30.000 denominações cristãs diferentes. E todas elas creem que têm a verdade e estão fundamentadas na Bíblia. É por causa desse grande mosaico religioso que Deus concedeu o dom profético em tempos modernos como uma espécie de filtro, não para substituir a Bíblia, mas para eliminar da mente das pessoas as falsas tradições humanas impostas à Bíblia, de tal maneira que a palavra de Deus possa interpretar-se a si mesma e que a sua mensagem venha fluir para nós de uma maneira clara e cristalina. É interessante que, se você for ver, nos momentos cruciais da história da humanidade, principalmente no período bíblico, em que a verdade e o erro estavam em conflito, Deus restaurou a verdade com o auxílio da assistência do dom profético. Assim foi no caso de Noé, nos seus dias, foi no caso também do Êxodo, do cativeiro babilônico, do surgimento do cristianismo. E a grande pergunta que surge é:
Será que a restauração final da verdade haveria de ocorrer sem uma assistência profética? Nós cremos que temos uma base bíblica para essa manifestação. Pastor, algumas pessoas alegam que com a morte dos apóstolos se extinguiu o dom profético. Há alguma promessa bíblica de que esse dom seria restaurado? Existem várias evidências de que esse dom deveria permanecer como um dos dons da igreja. Em primeiro lugar, se nós olharmos as listas dos dons do Espírito mencionadas no Novo Testamento, e você tem uma pequena em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12 e também Efésios 4, você vai ver que em todas as listas dos dons do Espírito concedidas à igreja, o dom de profecia é parte delas. Então, isso é uma evidência que não seriam apenas os apóstolos que teriam dom profético, mas que poderia se manifestar posteriormente. Em segundo lugar, nós temos um texto interessante em primeira epístola de João, o capítulo 4, verso 1, que nos diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O tema são profetas. E aqui diz que nós não devemos crer em qualquer profeta sem antes prová-lo. Então, para termos certeza de que um profeta é verdadeiro, ele precisa passar pelos testes bíblicos. Veja, quem escreveu isto aqui é o apóstolo João, que foi o último dos apóstolos. Se com ele tivesse extinguido o dom profético, ele poderia simplesmente ter dito: rejeitai tudo que vier pela frente, porque eu sou o último deles. Mas ele ainda diz que devemos provar os espíritos, porque assim como haveria a falsa manifestação do dom profético, também poderia existir a verdadeira. E o terceiro bloco de textos são aqueles que falam que no tempo do fim se manifestaria o dom profético. Nós temos em Joel capítulo 2, os versos 28 a 31, a promessa de que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e o dom profético voltaria a se manifestar. É óbvio que nós não podemos ter dias mais últimos do que os últimos dias. Embora, de acordo com o Novo Testamento, os últimos dias tenham começado com o evento da cruz, eles se estendem até o tempo do fim. E em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, nos é dito que irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E esse testemunho de Jesus, ele é definido em Apocalipse capítulo 19, verso 10, como sendo o Espírito de profecia. Estas são algumas evidências, entre outras, de que o dom profético haveria de se manifestar no tempo do fim, antes da volta de Cristo. Agora, pastor, qual é o relacionamento que há entre os escritos de Ellen White e com a palavra de Deus? No livro A Prophet Among You, de Jameson, ele menciona que os escritos de Ellen White exercem uma tríplice função em relação com a Bíblia. Em primeiro lugar, eles atraem a atenção à Bíblia. E alguns poderiam dizer, mas nunca na história da humanidade tantas Bíblias estiveram disponíveis e muitas famílias possuem mais de um exemplar até. O grande problema não é tanto em ter a Bíblia, mas em abrir a Bíblia e estudar. A nossa geração hoje tem tempo para a televisão, para a internet, para os vídeos, para os DVDs, para o lazer, mas não tem para a Bíblia. Então, o dom profético, em primeiro lugar, foi dado para chamar a atenção à Bíblia e nos levar de volta às nossas grandes prioridades espirituais. Uma segunda função é a de ajudar na interpretação da Bíblia. Como eu mencionei, não para substituir a Bíblia, mas para que as falsas tradições humanas impostas à Bíblia, que não têm base bíblica, sejam eliminadas e a mensagem bíblica possa fluir para nós de maneira consistente. E uma terceira função é ajudar-nos a colocar em prática os princípios bíblicos em nossa vida. A grande debilidade do cristianismo contemporâneo é falar muito e viver pouco.
Os cristãos precisam hoje manifestar a mesma coerência de vida que havia no fundador do cristianismo, Jesus Cristo, que não apenas falava a verdade, mas ele vivia a verdade e era a própria verdade. Então, essas três funções são fundamentais para o exercício do ministério profético de Ellen White em nossos dias. Assim, Deus, no momento apontado pela profecia, levantou esta jovem para ajudar no processo organizacional, doutrinário da igreja remanescente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e os versos 15 e 16, encontramos uma promessa maravilhosa que nos diz: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos nós temos em nosso coração o grande desejo de ver Jesus voltar. E naquele glorioso dia da sua volta, as sepulturas se abrirão e os salvos ressuscitarão incorruptíveis para receber o seu prêmio, a coroa imarcessível de glória. No dia 16 de julho de 1915, quando Ellen G. White morreu, suas últimas palavras foram: eu sei em quem tenho crido. Nós cremos que essas sepulturas se abrirão naquela gloriosa manhã e que alegria será para todos nós podermos rever os entes queridos que um dia foram separados de nós pela morte. Que alegria será poder ver Jesus voltando nas nuvens dos céus e dar início àquela vida que jamais terá fim, dar fim a todos os problemas, as lágrimas, as tristezas, as dores. Não gostaria você de se preparar para esta manhã gloriosa? Abra o seu coração a Deus nesse instante. Coloque a sua vida nas mãos dEle. Viva uma vida de unidade com Deus, de consagração. E, por certo, quando Jesus voltar, nós teremos um feliz encontro. Sendo que Deus nos fala pelos profetas verdadeiros, cuja palavra é um testemunho de Jesus, decido estudar com oração os escritos de Ellen G. White e, mediante o poder de Jesus, respeitarei suas instruções, vivendo de acordo com seus ensinos. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Nosso eterno e bondoso Deus, obrigado pela revelação da Tua Palavra e por podermos identificar hoje as características da igreja verdadeira, como aquela que obedece à Tua lei e tem o testemunho de Jesus. Obrigado por esta luz que chega em nossa vida e que o Teu Espírito nos auxilie para que vivamos à altura desta revelação. Nós choramos pedindo e agradecendo em nome e por amor de Jesus. Amém. A correta interpretação do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844 só foi possível após a visão de Irã Edson no dia seguinte, dia 23 de outubro daquele mesmo ano, da compreensão do ministério bifásico de Cristo no santuário celestial. Agregado à crença da breve volta de Cristo, do ministério de Cristo no santuário celestial, o dom profético de Ellen G. White, para que os adventistas tornassem-se sabatistas, faltava apenas a compreensão do sábado. E esse estudo, precisamente, será o nosso próximo tema, a mensagem do sábado. Até lá!